Olá, vamos para a nossa aula de história. Espero que vocês estejam gostando desse nosso novo formato, né, de estudarmos. Espero que vocês estejam se empenhando bastante, tá? Na aula de história de hoje, nós vamos continuar falando sobre as religiões do passado e do presente. Só para recapitularmos, na última aula, nós falamos sobre as religiões monoteístas, que são aquelas religiões que acreditam em um único Deus. Hoje nós retomaremos as religiões politeístas, que são aquelas religiões que acreditam em vários deuses. Então vamos lá, pegue o seu livro, né? Que nós já vamos começar aí. Nossa aula de hoje é com leitura, então peço para vocês acompanharem no livro, certo? Essas leituras, também já vou acompanhar no meu. Nós vamos iniciar ali na página 22 com o texto As Religiões Politeístas, certo? Então vamos lá. As religiões politeístas. A maior parte dos povos antigos era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Entre esses povos, podemos citar os mesopotâmicos, os egípcios, os gregos e os romanos. A religião muitas vezes influenciou a organização social, a política desses povos. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, os babilônios consideravam o rei Hammurabi a representação de Shamash, o deus do sol, que o orientava na organização da política e da sociedade. Assim, as decisões do rei não eram contestadas, pois acreditavam que elas expressavam a vontade de um deus superior. Outro exemplo é que o politeísmo dos povos gregos influenciou profundamente o politeísmo dos povos romanos, uma vez que os deuses gregos são também deuses romanos com nomes diferentes. Então, assim como hoje, né, nós podemos ver aí no texto que as religiões no passado também influenciavam a organização da sociedade, tá? Então, por que os planetas do nosso sistema solar são chamados pelos nomes de deuses? Os planetas do nosso sistema solar são chamados pelo nome de deuses porque foram os gregos que renomearam os planetas, tá? Então, eles deram o nome aos planetas de deuses gregos, como, por exemplo, Mercúrio, né, que era o deus das viagens e do comércio. Vênus, que é a deusa do amor e da beleza. Saturno, deus do tempo. Júpiter, rei de todos os deuses. Marte, deus da guerra. Outros planetas como Terra, Urano e Netuno receberam mais tarde seus nomes definitivos, tá? Então vamos continuando aí a leitura. Os gregos. A cultura e a religião foram elementos que influenciaram a formação e o desenvolvimento dos povos gregos. Eles acreditavam que a religião grega explicava o surgimento do mundo, das coisas e das próprias pessoas. Segundo a crença dos gregos, os deuses habitavam o Monte Olimpo e tinham características que se assemelhavam às dos seres humanos, incluindo suas emoções e suas ações. Apaixonavam-se, erravam, protegiam e ajudavam. Além disso, os gregos acreditavam que os deuses representavam aspectos da vida e estavam relacionados a diferentes símbolos. Muitos deuses compunham o panteão da religião grega. O mais poderoso deles era Zeus, o pai de todos os deuses e dos seres humanos. Ele era o deus do céu, das nuvens e das chuvas. Entre as deusas mulheres, uma das mais veneradas pelos gregos era Atena, símbolo das artes, da inteligência, da sabedoria e da guerra justa, tá? Então, nós vemos aí uma diferença, por exemplo, nos deuses egípcios que nós estudamos, né? Porque os egípcios acreditavam que os deuses poderiam ter formato meio humano, meio animal, né? E já os gregos não. Os gregos acreditavam que os deuses, eles eram bem parecidos com os humanos e até mesmo na questão dos sentimentos, né? Que os deuses erravam, que os deuses se apaixonavam, tá? Então, eles tinham essa crença com relação aos deuses. Você sabe o que é um panteão, tá?
Panteão é o nome dado ao conjunto de deuses e deusas. Então, quando eu tenho vários deuses e várias deusas, eu tenho um panteão, certo? Agora, os romanos. Os romanos desenvolveram-se na região central da Itália há mais ou menos 3.000 anos. De acordo com a mitologia, Rômulo matou seu irmão gêmeo Remo em 753 a.C. e fundou Roma, tornando-se o primeiro rei. No entanto, pesquisas arqueológicas indicam que a região já era ocupada por vários povos desde aproximadamente 1100 anos antes de Cristo. Entre eles, os etruscos. A cidade de Roma nasceu rapidamente e tornou-se um grande império, conhecido por seu poder político e militar. Ali foram construídos templos religiosos, teatros, tribunais, praças, arenas esportivas e palácios, cujas ruínas podem ser visitadas nos dias de hoje. Em aproximadamente 100 anos depois de Cristo, os romanos passaram a controlar vastos territórios, pois dominavam áreas que se estendiam por parte da Europa, pelo norte da África e pela Ásia Ocidental. À medida que expandiram seus domínios, eles desenvolveram uma tradição religiosa que combinava influências de diversas culturas. Na religião grega, o deus principal é Zeus, que na religião romana é chamado de Júpiter, Senhor do céu e pai de todos os deuses. Itália 2016. Então aqui nós vemos que a religião dos gregos, né, a crença dos gregos, na verdade, influenciou a crença dos romanos, tá? Então aí vem contando a história, né, da formação de Roma, quando, pela mitologia, né, Rômulo matou seu irmão e se tornou rei, tá? Porém, dizem que, né, tem pesquisas arqueológicas de que a região era ocupada por vários povos desde 1100 a.C., tá? Então, antes de 753 a.C., já havia ocupação de vários povos ali na região, tá? O cristianismo, que é a religião que conta com o maior número de adeptos no mundo atual, floresceu durante o domínio dos romanos da região palestina, na região da Palestina. No início, os primeiros cristãos foram perseguidos pelos romanos, mas em 380 d.C., o imperador Teodósio tornou a religião oficial do Império Romano. Atualmente, Roma abriga o Vaticano, onde está a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. É importante saber que o cristianismo é uma religião com várias vertentes, sendo as principais a católica, a ortodoxa e a protestante. Existem muitas igrejas cristãs pelo mundo que apresentam características diferentes umas das outras, mas ainda assim continua sendo parte de uma única religião, o cristianismo. Então, quando nós falamos, por exemplo, da religião católica, da religião protestante, apesar de terem vertentes diferentes, acreditarem em algumas coisas de forma um pouco diferenciada, né, ter ali a diferença na própria ideologia, mas as duas são religiões cristãs, né, que vieram após Jesus Cristo, né, após Jesus Cristo ter passado pela terra, e como a gente falou na última aula, né, seus discípulos foram propagando aí o cristianismo, tá? Tudo que eles viveram junto a Jesus. Então, existem várias religiões de vertente cristã, certo? Continuando aqui, vocês vão ter uma atividade para fazer, tá? Referente a esta imagem aqui, ó. Vou mostrar para vocês esta imagem aqui, tá? Então, prestem atenção. Então, vamos à tarefa. Observe com atenção a imagem de uma parte da coluna de basalto que está gravado o código de Hammurabi e responda no caderno. O que você acha que está acontecendo nessa imagem? Quem você acha que está sentado e quem está em pé? Quem está sentado está falando ou escutando? Argumente. Então, um bom trabalho para vocês, tá?
Façam tudo com bastante capricho e até a próxima aula. Tchau!